Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar assim com vocês sobre o Elias, onde o Ronaldo falou, né, na última live dele, qual a função do ex-volante dentro do Cruzeiro e também da equipe do Real Valladolid da Espanha, que eu quero trazer aqui as últimas informações sobre esse caso. Quero falar com vocês também sobre o Luan, que ele mesmo que já jogou pelo Atlético Mineiro, que foi perguntado se jogaria no Cruzeiro e além disso, alguns contatos que ele revelou que o Alexandre Matos já teve com ele, enfim, no caso em relação para defender o Cruzeiro, o que tem de verdade nessa história. E também quero falar com vocês sobre a venda de ingressos do duelo entre CRB e Cruzeiro, com uma venda assim bem grande já nesse valor, e também do Alexandre Pato, que está deixando o futebol dos Estados Unidos. Será que é pensável imaginar um jogador para a próxima temporada no Cruzeiro? Enfim, até quanto que vai o contrato? Tem algumas vantagens que não ajudam, tem alguns fatos aqui desse contrato dele que não ajudam muito o Cruzeiro, ao menos na minha opinião. E também qual é os vencimentos dele, será que poderia ser viável pensando na Série A? Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 700, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje de manhã, que eu postei aqui falando sobre reforços também. Caso você não tenha assistido, recomendo ir lá dar uma olhada. O primeiro salve vai para o Ricardo Santos, que foi um dos primeiros a comentar. Um salve aí, Ricardo, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Rogério Roger, que também está sempre aqui acompanhando, foi um dos primeiros também. Muito obrigado aí, Rogério, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo, eu vou ver se hoje eu vou postar mais um para vocês. Se for sair, vai sair por volta das 7h30 aqui no canal, ou se não, amanhã por volta das 11h45, beleza? Antes de irmos para as notícias, tem um recado importante para vocês. Caso você queira ganhar uma renda extra com a UP Sportsbet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do canal, com algumas cotações bem interessantes, como por exemplo o amistoso da seleção brasileira contra a Coreia do Sul amanhã, né? Uma vitória do Brasil pagando R$1,39. Tem também um empate com R$4,58. Jogo aí entre Brasil e Coreia do Sul amanhã, dia 2 de junho, né? Tem também hoje Fortaleza e Ceará. Uma vitória do Fortaleza R$2,31, um empate R$3,23, uma vitória do Ceará R$3,06. Além também, no caso da sexta-feira, né, corrigindo, Bélgica e Holanda, uma vitória da Bélgica R$2,23, empate R$3,36. Deixei aqui aparecer na cotação e usando esse link aqui abaixo na descrição ou nesse QR Code, você vai ganhar R$5 de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então corre lá na UP Sportbet, casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil. Quero começar falando sobre a venda de ingressos entre Cruzeiro e CRB, onde assim a Raposa já tinha divulgado nessa última terça-feira, 20 mil ingressos vendidos até aqui para o jogo entre Cruzeiro e CRB. Já na tarde dessa terça-feira teve esse número bem expressivo, que mostra que a casa vai estar cheia para o próximo duelo dentro de casa, importantíssimo, né, na sequência da temporada. Que lembrando, o Cruzeiro já tinha divulgado na segunda-feira que venderam 10 mil ingressos apenas para os sócios torcedores e na terça abriu para o público em geral, então já chegando aí a 20 mil torcedores. Tenho certeza que até no final de semana já vai estar um número próximo ou superior ali dos 35 mil ingressos vendidos, então a expectativa é de casa cheia nesse jogo contra o CRB. Que lembrando, o Cruzeiro vai jogar na sexta-feira contra o Operário e vai voltar a jogar em casa depois de duas partidas, jogando fora contra o Criciúma e o Operário, voltando nesse duelo contra o CRB, que vai ser na quarta-feira, válido pela 11ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. Que assim, e olha que é um jogo meio de semana, né? Se fosse no final de semana, a expectativa é de ter um público ainda maior nesse duelo, que vai ser às 7 horas lá no Estádio Mineirão, então o horário também não ajuda muito, mas a expectativa é de casa cheia nesse jogo, que inicialmente estava programado para ser terça-feira às 9h30 da noite, mas o Cruzeiro conseguiu mudar essa partida para a quarta. Então vamos ver qual que vai ser a previsão de público para essa partida. Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você vai nesse jogo ou não. E vale lembrar que os ingressos estão custando de R$30 até R$150, R$30 no caso a meia. Lembrando que se você for sócio torcedor, independente de qual categoria, você vai ter desconto, só acessar lá o seu perfil dos sócios para ter um pouco mais de informação. Inicialmente o Cruzeiro tinha abriu os setores amarelo, vermelho e vermelho inferior e o roxo, mas agora por conta da alta demanda já abriu o setor vermelho superior depois da procura de ingressos. Então a expectativa realmente é de casa cheia nesse jogo contra o CRB. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Elias, onde o Ronaldo explicou a função do ex-volante do Atlético, que atualmente está trabalhando com o Cruzeiro, né? Ele explicou assim qual a função do ex-volante dentro da estrutura da SAF
Que lembrando, o Elias já esteve aqui em Belo Horizonte, no caso, no início da temporada, lá no mês de fevereiro, acompanhou a vitória do Cruzeiro diante ao RT, ao lado do Ronaldo, então já era bem óbvio que eles estavam trabalhando juntos, mas não vai ser um trabalho apenas no Cruzeiro, tá? E isso que o Ronaldo fez questão de destacar nessa última live que ele fez na terça-feira, onde o Ronaldo falou sobre a boa relação que ele tem com o Elias, desde quando eles jogaram juntos lá no Corinthians, e no caso, o Elias hoje com 37 anos, de acordo com o próprio Ronaldo, trabalha numa função de chef scout, que é no caso um responsável ali por contratações e avaliações de jogadores no mercado, onde o próprio Ronaldo disse o seguinte, abre aspas, ele é o chef scout da holding, então não é nem do Cruzeiro nem do Valladolid, ele fica por cima de tudo comigo e o Paulo André, é uma espécie de secretário técnico por cima dos clubes, dá uma visão dos secretários de baixo dos clubes e tem, né, no caso essa função então de analisar, né, o mercado tanto para o Cruzeiro quanto para o futebol europeu, visando o outro time do Ronaldo. Então o Elias, que igual eu falei para vocês, já esteve presente em Belo Horizonte, não vai fazer esse trabalho apenas para o Cruzeiro, não é um funcionário da Raposa, é um cara que trabalha com o Ronaldo e junto com o Paulo André, que lembrando, né, o Paulo André também jogou com o Elias lá no Corinthians na temporada de 2009 e também em 2010. É até que eu acho tranquilo essa relação, porque jogador, se você não for contratar ele só porque ele jogou no rival, praticamente nenhum então estaria fazendo essa função aqui dentro do Cruzeiro. O Elias, que ainda mais que não vai trabalhar dentro da Raposa, não vai ter esse papel específico, já teve passagens também pelo Flamengo, pelo Corinthians e na sua reta final de carreira pelo Atlético Mineiro, e lembrando que ele se aposentou em 2020, depois de ter jogado apenas o início do Campeonato Estadual e do Campeonato Brasileiro de 2020 pelo Bahia. E você, o que acha dessa história? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. O penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Alexandre Pato, onde assim, o Nicola e o site torcedores.com trouxe a informação de que o contrato dele vai se encerrar agora no meio da temporada com o Orlando City da MLS. E a expectativa dele é de que possa voltar ao futebol brasileiro. Ele entende que essa passagem lá nos Estados Unidos já acabou. E assim, alguns de vocês vieram me perguntar, e eu também já queria trazer esse vídeo aqui sobre o jogador que eu não sei porquê, eu sempre vi o Alexandre Pato com a camisa do Cruzeiro, desde 2015 ali, quando ele voltou, né, para o futebol brasileiro, eu já vi essa possibilidade, porém, nunca teve um interesse real do Cruzeiro na sua contratação. Então, como esse contrato dele vai até o final do ano, pode parecer que ficaria um pouco mais viável, mas eu não enxergo muito bem assim não, tá? Porque se fosse no final da temporada, pensando para 2023, quem sabe poderia ser um pouco mais viável, porque eu não vejo o Alexandre Pato voltando para o Brasil com um salário menor do que ele tinha ali no São Paulo até início de 2020, que era algo próximo de 650, 700 mil por mês. Então eu tenho certeza que hoje ele também iria ter um salário próximo a esse. Então acho que não compensaria tanto assim, nem veria o Ronaldo fazendo uma contratação tão alta no meio da temporada. Mas quem sabe ali, se ele não acertar com nenhum outro time, ter uma prorrogação de contrato com o Orlando City poderia facilitar as coisas para o Cruzeiro. Ele que no caso tem 32 anos de idade, atualmente pelo Orlando City, nessa temporada de 2022 especificamente, tem tido bons números, 14 partidas, 3 gols e 3 assistências. Ele chegou na reta final do ano passado, fez 5 jogos por lá. Tem que ver também ainda como vai ficar essa questão financeira, porque lembrando, ele tinha assinado ano passado mesmo um contrato de produtividade, ele estava ganhando praticamente ali um salário superior a 80, algo próximo de 100 mil por mês, porém para essa temporada, como ele já está recuperado e fazendo partidas frequentemente, deve ter elevado esse salário dele muito mais do que ele estava ganhando anteriormente, e até para voltar no Brasil, eu diria que no mínimo ali, imaginar de ganhar, seria de algo próximo que 500 mil reais por mês, enfim, chutando bem baixo mesmo. Ele que surgiu muito bem lá na base do Internacional, jogou muito tempo no Milan, inclusive nessa entrevista que ele falou pro Globoesporte.com, falou sobre a expectativa, né, que ele tinha bem alta na sua carreira, que já imaginava sendo o melhor do mundo lá nas temporadas de 2008 até 2011, quando ele, no caso, estava vivendo uma excelente fase pro Milan, e não foi o que aconteceu, né? Depois ele voltou pro Corinthians em 2013, fez 17 gols em 57 partidas, depois para o São Paulo em 2014, 2015, teve excelentes números pelo São Paulo em 2015 mesmo, 26 gols e 10 assistências em 60 partidas, até foi emprestado por Chelsea lá na temporada 2015-16, Vila Real e 2 anos na China, voltando ao São Paulo em 2019. Realmente uma carreira bem grande do Alexandre Pato. Se você for olhar a média de gols dele de 2007 ali pelo Internacional até 2018, quando ele saiu do futebol chinês, é uma média excelente. Agora nesses últimos 2 anos pelo São Paulo, 2019 e 2020, somando as 2 temporadas, ele fez apenas 45 jogos, com 9 gols e 2 assistências, e agora nos Estados Unidos com 19 partidas, 3 gols
e 3 assistências. Ele que já revelou que teve procura de alguns times do futebol brasileiro, porém os dois maiores prováveis destinos dele poderia ser o Internacional, onde ele tem uma boa relação e não joga desde 2007, ou se não o São Paulo. O São Paulo já teve uma passagem mal sucedida em 2020, eu acho bem complicado imaginar essa volta já de imediato dele, jogador que tem 32 anos de idade. Igual eu falei, se ele continuar por lá, renovar esse vínculo aí com o Orlando City por mais 6 meses e acabar no final do ano que vem, eu acho que poderia ser interessante para o Cruzeiro pensar na contratação. É um cara com muito nome, se fosse para jogar em alta, então, na minha opinião, poderia dar muito certo aqui pelo Cruzeiro. E lembrando que ele não descartou a possibilidade de fechar com alguns outros times do futebol brasileiro, tá? Claro que a prioridade dele possivelmente será ali o Internacional ou o São Paulo, mas se esses times não procurar ele, tem certeza que em algum outro time do futebol brasileiro ele jogaria. E você aceitaria o Alexandre Pato no Cruzeiro? Não pensando em 2022, tá? Agora totalmente inviável, mas quem sabe aí um cenário para 2023, quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O último assunto desse vídeo é sobre o Luan, aquele mesmo que jogou no Atlético Mineiro durante várias temporadas e que estava no Goiás, onde acabou rescindindo seu contrato recentemente, e teve uma matéria bem interessante do site torcedores.com, onde foi perguntado para o Luan se ele jogaria no Cruzeiro, no caso nessa temporada de 2022, e qual seria essa possibilidade por conta da relação que ele tem com o Atlético Mineiro. E inclusive essa entrevista que ele deu à Rádio Itatiaia, ele foi perguntado, né, se no caso se aceitaria um convite para jogar na Raposa por conta da identificação que ele tem no Atlético, e ele respondeu o seguinte, abre aspas: é difícil, eu já recebi algumas coisas do Cruzeiro através de empresário, mas eu respeitei muito, seria muito injusto da minha parte jogar no maior rival do Atlético, pois há muitos clubes para jogar. Eu agradeço as pessoas, igual o Alexandre Matos, que entraram em contato, mas aqui em Minas eu jogaria apenas no América e no Atlético. Em respeito à camisa do Atlético, jamais jogaria no Cruzeiro. Fecha aspas, que na minha opinião foi até uma resposta que já era de se imaginar, foi bem mais respeitoso do que alguns outros jogadores que já jogaram na equipe rival. Eu fiquei até surpreso, né, sobre ele ter falado o seguinte: eu agradeço as pessoas, igual o Alexandre Matos. Enfim, será que entraram em contato? Será que o Alexandre Matos queria trazer o Luan no final da temporada passada, né, início já para esse ano, o Luan no Cruzeiro? Eu não ficaria surpreso, porque ele estava livre no mercado e o Goiás e o Santos tinham interesse na sua contratação. Mas realmente, se contratasse o Luan, seria um balde de água fria nessa gestão do Alexandre Matos. Realmente não ia pegar bem nem pro Luan, nem para a torcida do Cruzeiro, não ia aceitar o jogador de forma alguma, eu tenho certeza disso. E até que foi respeitoso, igual eu falei aqui para vocês, ele que tem atualmente 31 anos de idade, teve uma passagem bem ruim pelo Goiás no início desse ano, não teve uma boa adaptação por lá, foram apenas 12 partidas, não marcou nenhum gol pela equipe goiana, a expectativa era de ser um dos principais reforços para a Série A. Não foi o que aconteceu. Pelo Atlético ele ficou de 2013 até 2019, a melhor temporada dele foi em 2015, com 50 partidas, 12 gols, depois foi jogando um pouco mais recuado, e estava nos últimos 2 anos no Japão, 2020 e 2021, somando essas temporadas foram um total 62 partidas, 7 gols e 3 assistências. Então realmente aí é uma história aí que eu estou trazendo para vocês. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você acha desse caso, e bem curioso, né, saber que possivelmente o Alexandre Matos, então, de acordo com o próprio Luan, em entrevista à Rádio Itatiaia, procurou ele, e que já recebeu algumas coisas do Cruzeiro através do seu empresário. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, onde o Jaircy Carvalho fala sobre reforços no Cruzeiro, qual que seria no caso a quantidade de jogadores, quais posições a Raposa deve ir ao mercado para buscar reforços. Vou deixar aqui essa sugestão desse vídeo e também esse outro aqui do Ronaldo, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes envolvendo o dono do Cruzeiro. Vai lá dar uma olhada também, tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!